E tem uma coisa que é clássica também, que vai durar a vida inteira, os Trapalhões. E ele, meu convidado, é radialista, ele é pesquisador cultural, ele dedicou 4 anos de trabalho e pesquisa e realizou 132 entrevistas para escrever o livro O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Além de depoimentos inéditos, a obra ainda conta com 2 álbuns de fotos raras que foram cedidas pelos próprios entrevistados. Eu estou recebendo aqui no programa o Rafael Spaca. Tudo bem, Rafael? Satisfação estar aqui com você, Claudete. Você falou de figura clássica. Claudete Torreano também é uma figura clássica da televisão brasileira. Com certeza. Você sabia que eu fiz os Trapalhões? Olha, pouca gente sabe disso, mas eu fiz os Trapalhões. Os Trapalhões, uma época na TV, vocês viram, tinha uma garotinha. Essa garotinha, quando começou os Trapalhões na TV Excelsior, eu tinha 7, 8 anos de idade, fui eu quem fiz, junto, quando começou os Trapalhões, que era o Dedé, Ivon Cury, Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marinho. E eu fiz os Trapalhões. Então, quer dizer, Trapalhões, ele tá na vida do brasileiro há muitos e muitos e muitos anos. E no cinema também. Por que os Trapalhões? Porque eles são os meus heróis de infância, né? Tudo começou com os Trapalhões. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Os Trapalhões, o Rei do Futebol. Eu assisti o programa dos Trapalhões, li o gibi dos Trapalhões, enfim, eles fazem parte da minha memória afetiva. E quando eu comecei essa ideia de pesquisar, escrever, falei, pô, eu tenho que fazer uma coisa que eu sou apaixonado, né? A gente só faz as coisas quando a gente ou faz bem, quando tem paixão envolvida naquilo. E aí eu estava fazendo essa pesquisa com o intuito de usar isso para minha tese de mestrado. Tá. Falei, quero ser professor, ainda vou ser. Tá. E a editora Laços, quando soube dessa minha pesquisa, ela falou, ó, vamos lançar um livro dos Trapalhões, porque não tem nada. Mostrar? Claro, isso aqui é seu, inclusive, um presente. Obrigada. Porque, por incrível que pareça, eles já tiveram 6 das 10 maiores bilheterias do cinema nacional. 6, é? Numa época que a contagem no cinema era muito fajuta, os donos do cinema roubavam um canhoto do ingresso e tal. Extraoficialmente, eles levaram... se fosse hoje, né? Extraoficialmente, eles levaram mais de 150 milhões de pessoas ao cinema. Né? E não tem um livro, não tinha até agora... Que contasse essa história. A história dos Trapalhões. São quantos filmes? Com Dedé, com Renato e Dedé, até o falecimento do Zacarias, em 1990, com Uma Escola Atrapalhada, são mais de 30. Eles lançavam nas férias de janeiro e de julho. E conta pra gente só, como que o Renato, a ideia foi dele e como que começou, assim, o primeiro filme, ele aconteceu por quê? Porque era numa época, nós estamos vendo imagens, inclusive, de alguns filmes aí, uma época em que era muito difícil fazer o cinema. Graças a Deus, o cinema nacional ganhou incentivo e melhorou, me parece, facilitou um pouco mais, mas era muito difícil, né? Sim. A grande paixão do Renato Aragão é o cinema. O programa na televisão, as apresentações no circo, os gibis, foram consequência do sucesso que ele fez. Mas a grande paixão dele sempre foi o cinema. Ele começou com um curta-metragem, que é filmado pelo Roberto Farias, Trapalhão na Ilha do Tesouro. E depois ele fez o último filme preto e branco no Brasil. Tinha o último negativo, foi um acidente de percurso esse filme na carreira deles, fez muito sucesso e aí ele começou a fazer, aí chegou o Mussum, chegou o Zacarias, e aí essa história que está na memória afetiva de todo mundo. Como você foi recebido por eles, né? Aqueles que estão aí, o Renato, o Dedé, enfim, aqueles que conviveram, porque o filme trouxe vários atores que fizeram mais de um, né, filme dos Trapalhões. Durante essas entrevistas, o que você sentiu, assim, dessa história deles? Olha, eu vou falar uma coisa que você sabe muito bem. Quando você encontra um ídolo e você está no papel de jornalista, de entrevistador, você tem que se manter frio e fazer com que a emoção não tome conta desse encontro. E esses ídolos, né, a gente idealiza esses caras, dá a impressão que eles têm 3 metros de altura, né, porque é uma coisa que a gente fantasia muito. E quando eu encontrei o Renato e o Dedé, foi incrível, né? Você vê os caras frente a frente, carne e osso, eles são menores do que eu, então todas essas barreiras, elas se rompem. Mas foi uma emoção incrível, né? E eu tive que, como pesquisador, manter a frieza
e não ficar chorando de emoção. E são pessoas muito legais, né? Eu convivi mais com o Dedé Santana, mas são pessoas soltas, que gostam de falar daquilo, né? A pessoa gosta. É o que você falou no início, quando tem paixão. E quando você tem paixão, você só não gosta de fazer, como gosta de falar sobre o que você faz. Exato, e a conversa fluiu muito bem. Inclusive o Dedé Santana, ele é o embaixador desse livro. Ele dividiu comigo a mesa de lançamento, então ele autografou o livro. Que lindo. Ele encampou esse trabalho e o Renato também a mesma coisa. E, assim, para você, o que chamou mais atenção quando você foi realmente, se disse fã e quis fazer esse trabalho, no começo como um trabalho de mestrado, mas o que chamou mais atenção? Qual foi o filme em que eles tiveram mais dificuldade? O que te pegou nessa história toda? Olha, tem um depoimento da Monique Lafon, que ela chegou a fazer tantos filmes com os Trapalhões, que ela chegou a recusar o convite com medo de virar uma trapalhona. Ela falou, não quero ser confundida como uma trapalhona, e aí abandonou. Ela conta isso no livro. E a principal questão desse livro foi tanto o Dedé quanto o Renato Aragão. Para minha surpresa, apesar do sucesso que eles faziam sempre que lançavam os filmes, cada filme que eles lançavam era uma angústia, porque eles não sabiam se ia fazer sucesso, porque se fosse um fracasso, podia ser o último deles no cinema. E havia esse temor. Tinha, né? Porque se o filme não faz a bilheteria que eles... A produção era deles? Sempre deles. Eles bancaram, sempre? Não tinha Lei Rouanet, Embrafilme, enfim, não tinha nada. Ele tirava o dinheiro do próprio bolso. E tanto é que o Denis Feijão, na quarta capa, escreve o cinema autossustentável. Que era isso, ele colocava o dinheiro dele ali e a receita dele vinha da bilheteria. Então, nunca um filme dos Trapalhões fez menos de 1 milhão de espectadores. Sempre foi Sempre assim. se pagou e sobrou. Sempre se pagou, sempre sobrou. E numa época que a população brasileira ainda estava no crescimento demográfico grande. Então, se você imagina 150 milhões de pessoas no cinema... Naquela época, hoje o Brasil tem 220 milhões de habitantes. É quase que levar o Brasil todo pro cinema. Uma pena, né? Eles chegaram a te falar porque estão fora da TV, não? Acho que isso... No bastidores? Essa crueldade da televisão, né? É a crueldade da televisão mesmo, né? Porque se eles estão aí tão bem, e era um humor, assim, gostoso de ver, não é? Um humor que o brasileiro gosta, que é um humor puro... Diferente, né? Dessas coisas de duplo sentido. Acho que fazia bem para a família brasileira. E outro brasileiro está precisando dar um pouco de risada, né? Porque de choro nós já estamos por aqui. Se a gente for pensar mesmo, né? Se ficar falando o preço das coisas, R$14 de feijão, você sente e chora. Então a gente precisa de coisa para rir. Eu já volto. E o livro foi lançado quando? Foi lançado em abril. E já tem agora... Uns mesezinhos aí? Alguns meses aí já de circulação. A editora? Editora Laços. E está vendo em todo o Brasil? Está à venda todo o Brasil no site da Editora Laços, Livraria Cultura, Martins Fontes. Está fácil encontrar. O que as pessoas têm comentado com você a respeito do livro? Olha, eu estava assustado, né? Porque os Trapalhões têm fãs ardorosos. E quando tem fãs ardorosos, então você fica com receio quando lança, assim, das críticas. Mas até agora as críticas têm sido muito positivas, né? E é um alento porque... os fãs dos Trapalhões eles estavam ávidos por informações a respeito, né? Não tem uma bibliografia que fale do cinema dos Trapalhões. E esse livro é um alento para todos os fãs desse quarteto fantástico. Muito legal. Depois que você lançou o livro, você já foi fazer alguma palestra a respeito dele, não? Olha, estamos em negociações para Portugal. Eles tiveram um programa lá em Portugal por 3 anos. São muito queridos lá também. Tem agora, nesse domingo, uma feira nerd aí para... Porque eu acho que você vai ser chamado muito para isso. Imagino que sim, tomara que sim. Tomara que porque sim. É um assunto muito vasto. Rafa, como eu sou um escritor, tá. Né, e esse é meu 5º livro. Vou lançar agora em agosto A Bruxa do Chocolate, um livro infantil. E os outros seus? Você não trouxe? São o quê? Infantis? Não, são 2 infantis e os 4 de cinema. Um apaixonado por cinema, então. Cinema. Mas de outros personagens brasileiros, não? Eu lancei a biografia do Rubens Francisco Luchetti, que é um cara que tem 86 anos, escreveu o roteiro do Zé do Caixão, do Ivan Cardoso, escreveu mais de 1.500 livros. Tem gente que não leu 1.500 livros, ele escreveu 1.500 livros. Então lancei a biografia dele, lancei a biografia da Vanessa Alves, uma das expoentes da Boca do Lixo de São Paulo, esse livro dos Trapalhões,
eu lancei, inspirado na minha filha, Manuela, que está nos assistindo. Eu vi aqui a dedicatória a ela e aos seus pais. O Pum do Bumbum. E agora eu vou lançar A Bruxa do Chocolate também, inspirado, são histórias que eu contava para ela, ela gostava muito. E Que a idade editora tem a Laços Manuela? me convidou para publicar. A Manuela tem 8 anos. 8 anos. Um beijo pra você, Manuela. E os seus pais? Meus pais, minha mãe Lígia, que é sua fã, te acompanha muito, Um beijo, Lígia. e meu pai Antônio também, são eles que me levaram aos Trapalhões. Ao conhecimento, né, desse quarteto aí. Esse sim, um verdadeiro quarteto fantástico Exato. aí, os Trapalhões. E que terminou não, né? Começou nisso aqui, nesse livro que tem muito mais pela frente. Um beijo pra você, Lígia. Obrigada por esse carinho de tantos anos. Eu quero fazer um convite para que você leia. Você tem site nas redes sociais, como eu te acho, não? Tem, Não? Rafael Spaca, tô no Facebook só, mas eu sou do século XIX, não tenho Twitter, Somos e-mail e iguais. Facebook. É, assim. tá bom, né? Pra quê, né? Você sabe que temos duas coisas em comum. É mesmo? Somos São Paulinos? Somos São Paulinos Eu sabia. e você é de porque- 29 de outubro, não Sou. é isso? Você também? Também sou. Nossa, olha, Felipe, mais um escorpião. O diretor também é de escorpião. Ele é 28 e nós 29. Várias coisas em comum. E o gosto pelos Trapalhões. O gosto pelos Trapalhões, o amor pelo Tricolor, que amanhã tem uma partida difícil no E que Morumbi. vai ser campeão. E que vai ser campeão, porque Libertadores é com a gente. Demorou para voltar, mas agora estamos no caminho certo. E ainda, outro escorpião. Ó, foi um prazer te conhecer, Rafael Spaca, um beijo. Obrigado. Ele disse, eles são menores que eu. Qualquer um é menor que ele, né, dona Lígia? Fez um filho desse tamanho. Prazer. Um beijo, Obrigado. prazer te conhecer, parabéns pelo trabalho. E se tem quem merece, são realmente esses dois. Os outros também já não estão aqui entre nós e todos aqueles que passaram por esse programa. Mas principalmente o quarteto mais conhecido, né? O Mussum, como a camiseta dele diz lá, ó. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. E eu vou aproveitar e mandar um beijo pro meu amigo Dedé Santana. O que eu já não fiz em TV, né? Eu fiz um programa com o Dedé Santana também. Nós fizemos um programa juntos, durante um tempo para a TV Excelsior, eu e Dedé, nós apresentávamos. Um beijo, amigo, saudade.